Comentários de João 3, do versículo 22 ao 36. É sobre o testemunho de João Batista. De novo, João aparece aqui na história, como apareceu no início, dando testemunho de Jesus, e dessa vez com uma intervenção importante, porque está acontecendo uma espécie de pergunta, tanto das pessoas e também dos seus discípulos, a respeito de Jesus e os discípulos de Jesus, o que Jesus fazia, né? Então, e Jesus segue o caminho dele, e ele também batiza, então é a primeira vez que a gente vê que Jesus também batiza, e João estava lá também batizando, e aqui há uma espécie de antecipação, dizendo que João ainda não havia sido preso, como a gente sabe que ele vai ser preso e lançado na prisão, e aí houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E eles foram ter com João e perguntaram, Rabi, não perguntaram sobre o assunto, mas certamente a questão era, penso eu, ouso pensar, que os discípulos de Jesus agiam de modo diferente. Lembra de algumas vezes que eles dizem assim, puxa, os seus discípulos não fazem as purificações e não fazem certos preceitos, e Jesus diz, eles estão com o noivo e quando estiverem com o noivo, não é preciso que eles façam coisa nenhuma, nada disso. E os judeus vão questionar os discípulos de João. Tem uma disputa ali, tem uma disputa. Eu acho lindo porque... E João responde, né? O que eu acho lindo aqui é que eles batizavam e o rio era muito grande, há muito espaço. Há muito espaço. Eu acho bonita essa ideia de expansão. Olha, Jesus está batizando num canto e João está batizando em outro. Tem espaço. Tem espaço para que a obra de Deus aconteça de modos múltiplos e de diferentes lugares. Cada pessoa está no momento da caminhada. Uma pessoa ainda está se encontrando com João. Ela vai demorar um tempo para se encontrar com Jesus. Ela precisa ir lá só. Olha, eu não estou pronta para Jesus ainda, eu estou pronta para João. Estou pronta para João, eu vou conversar com o João. João vai falar que eu não seja mais roubador, que eu seja generoso com as pessoas. Tá, é o que eu suporto agora. Eu ainda não suporto Jesus, ou não quero, eu não me encontrei com ele. É o tempo de João. O rio é muito grande, tem espaço. E aí João reafirma. Ele reafirma essas coisas importantes, que é, olha, aquele de quem você disse está batizando do outro lado, e ele diz, o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu, está tudo bem. E ele diz, de novo eu reafirmo a vocês, eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que veio adiante dele, e ele tem essa imagem bonita, que ele que tem a esposa, e eu sou amigo do esposo. Ele é que tem a esposa, ele que se relaciona com a igreja, né, com a comunidade, e eu sou amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, e alegro-me muito com a sua voz. Assim, pois o meu gozo está cumprido. Ele diz, a minha felicidade é ser amigo do noivo. Talvez João seja dessas pessoas que mais estão felizes com o que são. Que não estão dizendo, mas João, você tem um potencial para ser o Cristo. A minha alegria é ter vindo antes do Cristo. E o meu gozo está completo em ser quem eu sou. Como é bom ver gente satisfeita consigo mesma. Do tipo, olha, é isso que eu sou, que bom que eu sou, e mais que isso, não é só uma conformação. Eu sei o meu lugar. E quando eu digo eu sei o meu lugar, né, não é o lugarzinho, eu sei o meu lugar. O meu lugar é esse, e é isso que eu sou, e é isso que eu faço. E ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A gente ama essa passagem, né? A gente ama essa passagem, a gente usa bastante essa passagem para pensar na gente mesmo. Necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu não sei se a gente consegue fazer como João, mas eu acho que essa é a pretensão quando a gente diz isso, que ele cresça e que eu diminua. Deixa, não é um problema para mim, ao contrário, meu trabalho é esse mesmo. Eu fazer meu trabalho para apontar para Jesus. Meu trabalho é apontar para Jesus. E aí ele diz essas coisas lindas que são muito bonitas assim e muito parecidas mesmo com a mensagem de Jesus, né?
Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Eles são feitos, parece que de uma mesma escola, de uma mesma inspiração do Espírito. Eles estão falando muito parecidos. Se Jesus falasse isso, a gente diria, ah, parece Jesus. E aquilo que viu e ouviu, isso testifica e ninguém aceita o seu testemunho. Ele já está dizendo, e aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Deus dá o Espírito de modo abundante. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que crê no Filho não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso é João. Isso é João. Isso é João repetindo Jesus e, mais que repetindo Jesus, fazendo ressoar a mesma mensagem do Espírito que atuava em João e que atuava em Jesus.